Bem-vindos ao Casos Intrigantes. Hoje vamos mergulhar em uma história arrepiante e repleta de mistérios. A vida de Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Prepare-se para adentrar nos labirintos sombrios da mente de um dos mais temidos serial killers do Brasil. Nesse vídeo, exploraremos os eventos perturbadores, as motivações obscuras e as consequências impactantes que envolveram a trajetória de Pedrinho Matador. Estejam preparados para descobrir os segredos mais sombrios deste intrigante personagem do submundo criminal. 3, 2, 1. Pedro Rodrigues Filho, também conhecido como Pedrinho Matador, é uma figura controversa que desperta muita curiosidade e intriga. Sua vida foi marcada por uma trajetória sombria e repleta de atos violentos. Nascido em uma região pobre e violenta, onde a criminalidade e a falta de oportunidade era uma realidade cotidiana para todo mundo que vivia por ali. Desde cedo, ele foi exposto a um ambiente hostil, se envolvendo precocemente com o mundo do crime. Aos poucos, Pedrinho se tornou conhecido por sua audácia e crueldade, e a sua reputação como matador implacável se espalhou rapidamente, passando a ser temido por todos. Suas ações brutais e seu envolvimento em atividades criminosas lhe renderam notoriedade, transformando-o em uma figura emblemática do submundo. No entanto, a vida de Pedrinho Matador não é apenas um relato de violência e crimes. Por trás da imagem assustadora, há uma história de um indivíduo complexo que foi influenciado por circunstâncias adversas desde a sua infância. Analisar a sua vida também é uma oportunidade de entender as causas subjacentes da criminalidade e refletir sobre desafios sociais que muitas pessoas enfrentam diariamente. Nesse vídeo, vamos explorar a vida de Pedrinho Matador, desde as suas origens humildes até o seu envolvimento no mundo do crime e as suas consequências. Vamos examinar os fatos que moldaram a sua personalidade e os eventos que o levaram a adotar uma vida marcada pela violência. É importante observar que a história de Pedrinho Matador é um exemplo extremo, mas serve como um lembrete contundente das complexidades da natureza humana e dos desafios enfrentados por muitos indivíduos em sociedades marcadas pela desigualdade e marginalização. O maior serial killer do Brasil, Pedro Rodrigues Filho, ou como era conhecido, Pedrinho Matador, justificava que cometia seus homicídios a pessoas que considerava ruins. Em sua ficha criminal constavam mais de 70 homicídios. Entretanto, o serial killer contesta essa informação, dizendo que já matou mais de 100 pessoas. Natural de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, Pedrinho enfrentou uma vida difícil, com abusos de maus tratos cometidos por seu pai ao longo da sua infância. Ele nasceu com uma rachadura no crânio, devido às agressões e chutes que seu pai dava em sua mãe durante a gravidez. Alguns médicos especialistas alegam que tais agressões geraram distúrbios psicológicos irreversíveis em Pedrinho, que o levaram a se tornar um assassino tão agressivo. Segundo o próprio serial killer, seu primeiro homicídio aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos. Ele afirmou ter empurrado seu primo dentro de um moedor de cana e depois mutilou com um facão as partes do corpo que não foram trituradas. O motivo? Mais simples que você imagina, porque ele havia pego seu cavalo emprestado sem sua autorização. Um ano depois, Pedrinho não parou por aí. Ele matou com tiros de espingarda, vice-prefeito de Alfenas, também em Minas Gerais, por ter demitido seu pai, que na época trabalhava como guarda em uma escola local. Segundo Pedrinho, seu pai foi demitido injustamente por ser acusado de furtar merendas destinadas aos alunos. Então, após matar o vice-prefeito, Pedrinho assassinou o outro vigia do colégio, que ele acreditava ser
o verdadeiro responsável pelos furtos. Após cometer os primeiros homicídios, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, a 64 quilômetros da capital de São Paulo. Lá ele ficou conhecido por matar pessoas relacionadas ao tráfico e assaltos a banco. Diante dos diversos homicídios cruéis, o serial killer foi nomeado com o vulgo de Pedrinho Matador e só foi preso pelas autoridades em 1973, meses depois de completar 18 anos. Ao ser preso, ele foi condenado a 128 anos de prisão. Entretanto, no sistema penitenciário, Pedrinho consumou grande parte dos seus assassinatos conhecidos, inclusive na transferência inicial para o presídio, em que, mesmo algemado, matou um homem condenado por abuso sexual. Ao chegar no complexo penitenciário, os assassinatos continuaram. Segundo algumas fontes jornalísticas, Pedrinho, além de já ter matado suas vítimas na rua, também executou em refeitórios, celas e no pátio da prisão, até mesmo dentro do ônibus quando era transferido. Enquanto estava preso, Pedrinho justificou diversas vezes seus 47 homicídios, descrevendo as vítimas como pessoas que não prestavam, sendo estas maníacos e traidores. Além de declarar que não aceitava caguetes, afirmou que nunca executou crianças, mulheres e pais de família. Já dentro da prisão, Pedrinho era temido pela grande maioria dos criminosos e cumpria pena juntamente com ele. Todas as vezes que algum detento novo chegava, os próprios guardas o avisavam quais crimes eles haviam cometido, sabendo que Pedrinho tinha essa facilidade e prazer mórbido de executar pessoas maldosas. Pedrinho também tinha algumas tatuagens pelo seu corpo, identificando a sua personalidade e os atos que cometia durante a sua vida. Essas tatuagens eram frases dizendo: "Sou capaz de matar por amor", se referindo a ter matado o assassino de sua noiva e outras 6 pessoas envolvidas, deixando outras 16 feridas. E também a frase "mato por prazer", destacando-se como um assassino cruel e destemido. Além das tatuagens, existem boatos fortíssimos sobre ele ter sido satanista por muitos anos e ter participado de rituais ocultos para se tornar intocável aos inimigos, como um tipo de proteção contra ataques de vingança e atentados que pudesse sofrer. Esses relatos certamente não podem ser descartados, devido ao fato de Pedrinho já ter executado dezenas de pessoas perigosas, incluindo assassinos, chefes de facção, traficantes e nada de acontecer, muito menos um arranhão. Quando Pedrinho tinha 20 anos, seu pai foi cumprir pena no mesmo complexo que ele, acusado de matar a esposa com 21 facadas. Pedrinho, então, jurou vingança à sua mãe e encontrou o pai na cadeia o matando com 22 golpes de faca. Logo após, arrancou e mastigou um pedaço do coração, deixando todo o complexo penitenciário em choque. Em outra oportunidade, o assassino também matou um velho amigo, acusado de matar uma das suas irmãs. Pedrinho então se armou novamente com uma faca improvisada feita de vergalhão de cela e o executou. Depois disso, as autoridades o puseram em uma sala para o interrogar e o mesmo, com um tom frio e calmo, justificou dizendo: "Era meu amigo, mas eu tive de matar." Com todas essas barbáries e crimes cruéis cometidos por ele, alguns especialistas e profissionais da área médica começaram um estudo profundo sobre a mente e o comportamento do serial killer. Pedrinho já havia passado por várias internações psiquiátricas para que pudesse deixar de praticar tantas barbáries, mas todas elas não foram bem-sucedidas, porque ao invés de tomar a medicação, ele colocava na boca, mas logo após cuspia, fingindo fazer o tratamento corretamente. Incansavelmente, os médicos buscavam respostas para possíveis distúrbios psicológicos que o pudessem enquadrar no rol de psicopatia, e nessa maratona incansável de buscar respostas para essas perguntas, somente um único desfecho resultava: um homem frio, quieto e tranquilo. Segundo o laudo pericial dos psiquiatras Antônio Andraus e Norberto Joner Jr., Pedrinho seria motivado pela afirmação violenta do próprio eu, e que ele era cometido por caráter paranoide e antissocialidade.
Já a criminóloga Iana Kazoy descreveu o serial killer como um vingador, alguém que não aceitava injustiça e covardia. Após permanecer anos dentro da prisão, Pedrinho Matador foi solto em 2007, mas 4 anos depois foi condenado por crimes de motim e cárcere privado, cometidos durante o seu cumprimento de pena, tendo que cumprir mais 8 anos de prisão. Entretanto, em 2018, ele foi liberado aos 64 anos após cumprir 42 anos de pena. Já em liberdade, Pedrinho se converteu ao cristianismo, dedicando os últimos 5 anos de sua vida conscientizando pessoas sobre os malefícios da vida criminosa. Ele compartilhava seus relatos em suas redes sociais e chegou a participar de alguns podcasts contando sua trajetória de vida e explanando sobre a criminalidade no Brasil. Já em seu canal do YouTube, com 32 mil inscritos, ele comentava sobre crimes e assuntos variados, dando entrevistas e interagindo. Em entrevista à Folha de São Paulo, Pedrinho afirmou: "O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem só os galhos, que é a fama e o dinheiro, mas não enxergam a raiz, resultado de prisão e morte. É como o diabo faz, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair já é tarde demais", conta o assassino. Ainda em entrevista, Pedrinho alega não ser possível acontecer a ressocialização de detentos. Ele afirma que a prisão acaba deixando pior qualquer situação psicológica existente, criando uma espécie de trauma dentro do ser humano. "A cadeia não recupera ninguém, amigo. O cara sai revoltado. Aprende coisa que não sabia", afirma. Mesmo dizendo isso, ele ressaltava que nunca mais em sua vida mataria novamente, que saiu da vida criminosa pretendendo orientar a juventude a estudar e trabalhar. Ele afirma que só mataria novamente para proteger única e exclusivamente a sua família. Quando tudo parecia tranquilo e sua vida bem encaminhada, no dia 5 de março de 2023, aproximadamente 9 horas da manhã, Pedrinho descansava tranquilamente sentado numa cadeira em frente à casa de uma parente próxima. Nesse momento, um carro preto cruza a esquina e para em sua frente, descendo dele um homem armado, atirando várias vezes contra ele. Pedrinho, então caído, ainda foi degolado pelo criminoso com uma faca de cozinha, colocando um fim trágico na vida do homem mais temido entre os assassinos. Em sua jornada marcada por violência e crimes hediondos, Pedrinho Matador despertou o fascínio e o repúdio da sociedade. Sua vida conturbada e seu comportamento psicopata revelaram as profundezas mais obscuras da mente humana e os desafios enfrentados por indivíduos em meio à marginalização e desigualdade social. Após décadas de encarceramento, Pedrinho encontrou uma nova perspectiva ao se converter ao cristianismo, buscando conscientizar as pessoas sobre os danos causados pela vida criminosa. Sua morte violenta encerra um capítulo sombrio na história do Brasil, enquanto suas palavras ecoam como um lembrete de que é preciso enfrentar os desafios sociais e buscar a prevenção do crime para construir um futuro mais seguro e justo.